Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de compiladores. Nesta aula a gente vai começar a falar sobre análise sintática, que é a maneira que o compilador tem para entender a estrutura das frases, a estrutura do programa fonte. Para essa aula e para as próximas, a gente vai continuar seguindo as disciplinas, as referências bibliográficas que estão aí. Primeiro o livro do Dragão, o livro do Arro, Lan, Set e Ullmann, Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas, o livro do Luden e o livro do Par sobre o Antler. Bom, então vamos lembrar um pouquinho o contexto. A gente está trabalhando com um compilador que vai seguir um modelo que a gente usa, nós seres humanos usamos, para entender uma linguagem. E uma linguagem, como a gente já viu, ela pode ser dividida em vocabulário e gramática, que é uma separação útil para nós seres humanos, que acontece naturalmente, mas também é útil para o compilador para ser implementado. O vocabulário são os nomes das coisas. E no compilador equivale ao analisador léxico, que a gente já implementou na aula passada. Ou seja, é a tarefa de você identificar, dado uma sequência de sons, ou no caso do compilador, uma sequência de caracteres, as palavras, os lexemas que compõem a nossa linguagem. E a gramática vai servir para dar estrutura para coisas mais complexas, como, por exemplo, ações, composição de palavras, no geral, como, por exemplo, conceitos complexos. Então, quando a gente fala uma maçã amarela, é uma composição de duas palavras, de dois lexemas, que tem um significado composto mais complexo do que as palavras sozinhas. As ações, vou ao mercado hoje, também é uma composição de palavras que tem um significado mais complexo do que simplesmente você identificar uma coisa, certo? Então essa ideia de você compor as ações é feita pela gramática. A gramática nos dá essa estrutura, essa forma de analisar. Assim como a gente aprende, né, no ensino fundamental, né, a fazer análise sintática. Por exemplo, se eu fizer, pegar uma oração, vamos escrevê-la aqui, ó, santo de casa não faz milagre. Qual que é a estrutura sintática dessa frase? A gente aprende a fazer isso. Então a gente tem, primeiro, isso aqui é uma oração, né? Então vamos começar a construir uma árvore aqui. Essa oração, ela é dividida em sujeito simples e o predicado verbal. O sujeito simples, neste caso aqui, ele tem um núcleo, que nesse caso é o santo. Certo? A gente vai estar montando uma árvore aqui, né? Também fazem parte do sujeito simples, neste caso aqui, a palavra de e a palavra casa. Tudo isso aqui é um sujeito. O que é o de? Seria um adjunto adnominal. E casa também é um adjunto adnominal. Essas três palavras formam o nosso sujeito. E o predicado? A gente tem o nosso verbo, que é o faz, que nesse caso aqui é um verbo transitivo direto. O não é um adjunto adverbial. E milagre é o nosso objeto direto. Com isso a gente tem uma árvore sintática. A gente faz essa separação, essa estruturação enquanto a gente está lendo, ou falando, ou escrevendo, né? Ou seja, enquanto a gente está usando a linguagem portuguesa, a gente está fazendo essa estrutura na nossa cabeça.
Ou seja, a gente já sabe fazer isso naturalmente. A gente consegue identificar os elementos das orações porque a gente aprendeu a falar desde que a gente nasceu. O compilador agora vai ter que aprender a fazer a mesma coisa. Ele vai ter que conseguir montar uma árvore que dê essa estrutura para o programa de entrada, programa fonte, para conseguir começar a entender o que a gente quer que ele faça. Né? No caso da linguagem humana, a gente está, nesse exemplo aqui, a gente entende que é uma afirmação, né? Eu estou dando uma qualificação para um santo, um certo tipo de santo. Eu sei que é uma qualificação porque eu tenho aqui os adjuntos. E o faz, que é o verbo, a gente já sabe o significado do faz e a gente combina isso com a palavra não e com a palavra milagre. Ou seja, não faz milagre, a gente entende o significado disso. Então, esse que é o processo que o compilador vai ter que seguir, que vai ter que imitar para conseguir fazer entendimento das linguagens. Bom, no compilador, o objetivo vai ser o mesmo que o nosso ser humano. Vai ser que pegar nossas frases, que são os programas, e dar a estrutura, ou entender a estrutura da linguagem de programação, ou linguagem de especificação, tanto faz, tá? A diferença é que nós, humanos, já somos natos, né, processadores de linguagem. A gente sabe processar a linguagem naturalmente desde que a gente é pequeno. Os computadores precisam de um algoritmo. A gente vai ter que implementar um algoritmo que dê ao computador essa capacidade, né, essa forma sistemática de, dado um fluxo de palavras, conseguir, e dado uma definição de linguagem, conseguir organizar essas palavras de uma estrutura coerente com a linguagem. Bom, dentro do nosso compilador que a gente já está estudando, né, a gente já viu aqui o analisador léxico. Isso fica a cargo do analisador sintático, que vai receber como entrada o fluxo de tokens que foi gerado pelo analisador léxico e vai produzir uma árvore de análise sintática, que vai ser usada daqui para frente para o analisador semântico. Opcionalmente, a gente pode trabalhar com uma tabela de símbolos, para já começar a esquecer a questão de sensibilidade do contexto, porque o analisador sintático, como a gente já viu, ele não pode usar sensibilidade ao contexto. Tá? Então, basicamente, esse é o trabalho aí do analisador sintático dentro do fluxo do compilador. E isso fica dentro da parte de análise ou do front-end do compilador. Bom, para isso funcionar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a linguagem. Assim como na definição dos lexemas que a gente fez na análise léxica, aqui também a gente precisa de uma definição formal e precisa da estrutura sintática para poder implementar isso. Quer dizer, não basta a gente definir de uma forma ambígua ou solta essa linguagem, tem que ser uma maneira precisa, uma estrutura formal. E novamente a gente vai usar a teoria da computação. Aqui a gente vai focar nas gramáticas livres de contexto. Dentro do formalismo, é o tipo de gramática que permite definir estruturas de cadeias de símbolos, exceto pelos nomes. A gente já viu que os nomes, né, eles quebram a liberdade de contexto de uma linguagem. Mas a gente vai jogar esses nomes fora, ou vai colocar de lado por um momento, e vai conseguir usar então uma implementação de um autômato que reconhece as gramáticas livres de contexto, que no caso são os autômatos compilha, ou PDAs. Relembrando, como é uma gramática livre de contexto, a gente tem, basicamente, o principal é isso aqui, né? Um conjunto de regras de substituição ou produções, onde cada regra de substituição ou produção vai ter um lado esquerdo, que é chamado de cabeça, e um lado direito, que é chamado de corpo. Tá? O lado esquerdo é o que vem antes da setinha, o lado direito é o que vem depois da setinha, nessa anotação aqui. O lado esquerdo ou cabeça é sempre um único símbolo, e esse símbolo é uma variável ou um não terminal. O lado direito ou corpo pode ser uma cadeia de símbolos, inclusive o símbolo vazio, pode não ter nada, zero ou mais símbolos. E esses símbolos podem ser variáveis não terminais ou terminais, certo? Então, basicamente é isso. Um símbolo do lado esquerdo, setinha, zero ou mais símbolos do lado direito. Sendo que o símbolo da esquerda tem que ser uma variável ou não terminal. A variável e não terminal é a mesma coisa. E a variável que aparece do lado esquerdo da primeira regra, no caso é esse A aqui, desse exemplo, ela é designada como uma variável inicial, ou símbolo inicial da gramática. É aí que começa a derivação, ou a inferência recursiva. É aqui que começa o processo de análise sintática. Seria a raiz de toda a árvore. Formalmente, a gente define isso
como uma tupla. Então, uma gramática é uma tupla com 4 elementos, V, T, P, S, onde V é o conjunto de variáveis, T é o conjunto de terminais, P é o conjunto de produções e S é o símbolo inicial. A gente geralmente condensa tudo isso numa definição do P, porque a definição do P já implica em quase em todo o resto, na verdade. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, essa gramática aqui, chamada de G palíndromos, ou seja, os números binários que são palíndromos, ou repetem, né, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, a gente tem que o conjunto de variáveis é L, o conjunto de terminais é o conjunto 0, 1, o conjunto de produções é o P, está definido aqui, e o símbolo inicial, nesse caso aqui, é o L. Só que todas essas informações aqui estão aqui também, ó. Então, se eu pegar e mostrar apenas isso daqui, você consegue inferir as outras informações da tupla. Tá? Então, quais são as variáveis aqui? É só você olhar os símbolos que aparecem aqui como não terminais, ou seja, todos esses símbolos daqui. Tá? Aqui estão o conjunto de variáveis. E o conjunto de terminais? São todas as ocorrências individuais desses símbolos aqui. E o símbolo inicial é sempre a variável da primeira regra de produção aqui. Certo? Então, a definição formal é essa daqui que a gente viu. Bom, rapidamente repassando alguns conceitos aqui. Em compiladores, os terminais são os tokens. A gente já viu isso na análise léxica. A gente está produzindo os tokens que vão servir de entrada para a análise sintática. Mais especificamente, eu quero saber dos tipos dos tokens. Quando a gente produz um token, a gente produz uma tupla, né? Uma estrutura de dados. E eu estou interessado apenas no primeiro elemento dessa tupla, porque a análise sintática vai desconsiderar os nomes. Então, por exemplo, se eu achei uma variável chamada var1, eu quero saber que ela é um ID. É isso que é usado na análise sintática. O var1 ele é ignorado por enquanto, certo? Bom, e os não terminais, ou as variáveis, são as construções da linguagem. Geralmente representam as construções de alto nível e de baixo nível que aparecem na linguagem como estruturas. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma gramática para um programa, uma linguagem de programação, eu teria a variável programa, que é a minha estrutura principal do meu programa. Aí eu tenho o que é um programa? É uma lista de comandos. O que é uma lista de comandos? É uma repetição. Aqui estou usando uma estrutura recursiva para definir uma lista de comandos, ou seja, um comando seguido por uma lista, ou um comando sozinho, certo? Quais são os comandos? Pode ser o comando if, comando atribuição e outros, né? No caso, não estou mostrando aqui. O comando if, ele é um token, que seria o tipo de token if, aí uma expressão, aí um token, que seria o then, e aí um comando. Veja a recursão aqui, eu posso colocar outros comandos dentro dele aqui. Ó. Ou também pode ter um comando if que tem o if, a expressão, o then, o comando, aí tem o else. As duas expressões, os dois tipos de if são válidos aqui. E um comando de atribuição nesse exemplo é um id, um token de atribuição e uma expressão. Tá? Então é assim que a gente nomeia geralmente os nossos terminais e não terminais aqui. Tá? Sempre você vai reconhecer coisas dos programas na gramática, estruturas do programa na gramática. A gente também simplifica, né, a escrita de regras usando o símbolo da barra vertical para separar alternativas. Então, se houver mais do que uma produção para uma mesma variável, como nesse exemplo aqui, a gente pode colocar isso numa linha só com um símbolo. Então, eu poderia fazer aquele mesmo exemplo colocando as barrinhas para simplificar. Então, eu tenho a regra do programa, bom, aqui não muda, né? Mas a lista de comandos eu posso escrever numa linha só. Assim como o comando. Quais são os possíveis comandos? É esse ou esse? Comando if pode ser esse ou esse. E assim por diante. A gente também consegue agrupar regras criando sub-regras anônimas usando parênteses. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o B aparece entre o 0 e 1 e o B significa isso daqui, eu posso colocar o B aqui dentro. Ó. Então, eu expando o B, coloco ele entre parênteses da minha regra. Isso também simplifica algumas escritas de regras. Como, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, um comando, pode ser o comando if ou uma atribuição. Então, eu coloquei a comando atribuição direto dentro do comando aqui. Uma decisão de projetista da linguagem, tá? Não é obrigatório. Mas dá para você fazer esse tipo de coisa. Bom, agora a gente vai discutir, vista esse super rápido review aí de conceitos de gramáticas, ou na verdade a gente vai lembrar agora como é que uma gramática
se associa com uma linguagem, como é que ela descreve uma linguagem. Existem duas formas básicas, a inferência recursiva e a derivação. Então vamos ver com calma esses dois aqui, ou vamos relembrar com calma esses dois, para a gente poder começar a discutir o processo do compilador. Então considerem esse exemplo de gramática aí, né, que eu tenho um conjunto de produções que representa uma estrutura de expressões aritméticas simples, que tem dois operadores, ou a soma ou a multiplicação. E os identificadores, ou seja, os átomos da minha expressão, são ou a letra A ou a letra B, ou o A repetido com B, ou o B repetido com alguma coisa, 0 e 1. Ou seja, combinações de A, B, 0 e 1, né? Sempre repetido à vontade aqui. Então, por exemplo, eu posso escrever a expressão A mais B vezes A1. Tá? Seria esse tipo de estrutura que eu estou trabalhando aqui. Então vamos começar pelo primeiro processo, que é o processo de inferência recursiva. Esse processo vai tentar associar uma gramática com uma linguagem ou com uma cadeia, tentando fazer a associação de símbolos terminais e não terminais, sempre tentando substituir símbolos que estão no corpo de uma regra pela cabeça de uma regra. Então eu vou olhar a minha gramática, vou olhar a minha entrada e vou tentar fazer a substituição do corpo para a cabeça. Então, começando aqui por esse exemplo, A vezes A mais B, 00, fecha parênteses. Né? Essa expressão A mais B, 00 entre parênteses. A gente vai ter que tentar encontrar alguma substituição válida para a gente aplicar. Então, se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, dentro dessa cadeia, o símbolo B, eu sei que ele aparece do lado direito de uma regra aqui, ó, I leva a B. Lembrando que essa barrinha aqui, na verdade, está só substituindo uma possível versão da regra onde eu tenho somente I leva a B. Então a regra I leva a B permite fazer uma substituição simples aqui, ó, do corpo para a cabeça. Então eu posso fazer um passo de inferência, que eu vou usar o símbolo aqui da inferência, onde eu replico a minha cadeia, mas eu vou substituir o meu B pelo I. E veja, esse passo só é possível novamente, porque existe uma regra de produção onde o I leva a B. Certo? Então, estou substituindo sempre pelo corpo pela cabeça. Vamos continuar. O próximo passo aqui, eu poderia olhar para essa cadeia que eu estou agora, né? O I0. O I0 aparece aqui, ó, como corpo de uma regra. Então, eu posso trocar o I0 pelo I, que é a cabeça. Ou seja, o processo invertido. Então, vamos fazer mais um passo da inferência aqui, onde eu vou obter A vezes A mais I0. E eu posso fazer a mesma coisa de novo agora, porque eu tenho o I0 aparecendo aqui de novo. Então, mais um passo de inferência. A vezes A mais I. Pronto, a gente pode continuar agora usando outra regra. A gente vai agora olhar a regra onde o I aparece no corpo de alguma regra. Que no caso aqui é a primeira, que é E leva a I. Então, vou substituir o I pelo E. Vai ficar A vezes A mais E. E a gente continua. A gente vai conseguir seguir esse processo aqui até conseguir fazer a substituição de todos os símbolos que estão aqui por um só. Então vamos continuar rapidinho aqui. Ó. Agora eu posso fazer a substituição desse A aqui. Então vai ficar A vezes I mais E. Depois eu troco esse I pelo E de novo. Então fica A vezes E mais E. Agora a gente vai ter uma substituição maior, porque eu tenho o E mais E como aparecendo aqui na minha entrada, e o E mais E aparece aqui como corpo de uma regra. Ou seja, são três símbolos que eu vou trocar por um. Então eu vou trocar o E mais E pelo E. Vai ficar A vezes E entre parênteses. De novo apareceu aqui o E entre parênteses como um corpo aqui da regra, e aparece aqui. Então posso substituir isso pelo E. Então fica A vezes E. Troco o A pelo I, fica I
vezes Z. Troco o I pelo E, fica E vezes Z. E eu troco o E vezes Z pelo E, que é meu símbolo inicial. Então, o objetivo foi cumprido, ou seja, eu consegui fazer um processo de inferência começando pela minha cadeia e chegando no meu símbolo inicial, que é o E. Com isso, eu montei a minha árvore usando a inferência recursiva. Bom, apesar de não parecer, eu estou montando sim uma árvore de análise sintática aqui. Esse processo linear, né, que eu vou seguindo aqui um fluxo linear, né, na verdade eu estou montando uma árvore quando eu dou a estrutura, toda a relação de substituição que eu crio uma relação de pai e filho da árvore. Então, começando aqui por esse símbolo, por essa cadeia A vezes A mais B, 0, 0, vamos colocar aqui embaixo, né? A vezes A mais B, 0, 0. Sempre que eu, fazer menorzinho aqui, sempre que eu acho uma substituição válida, então, por exemplo, aqui, eu troquei o B pelo I, certo? O que eu fiz na árvore foi dizer que o I é pai do B. Depois eu troquei o I0 pelo I. O que eu fiz foi dizer que o I0 e o I são filhos do I. Mesma coisa aqui. I e 0. Depois eu troquei o A pelo I. Na verdade, aqui eu fiz ao contrário, né? Primeiro eu troquei o I pelo E aqui, ó. Então eu disse na minha árvore que o E é pai do I. Aí eu fiz aqui o I, aí depois eu fiz o E, aí eu fiz a substituição do E pelo E mais E. E mais E. Aí eu fiz a substituição do E pelo parênteses E parênteses. Fiz a substituição do A pelo I, pelo E, e o E é pai do E vezes E. Olha como eu montei uma árvore aqui inteirinha, certo? Então essa árvore, na verdade, é a mesma coisa que eu estou montando quando eu faço a minha inferência recursiva. Bom, já o processo de derivação, ele é inverso. Eu vou começar da cabeça de uma regra, eu vou substituir a cabeça pelo corpo até chegar na cadeia que eu quero. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu quero chegar no A vezes A mais B, 0, 0 entre parênteses, eu vou começar do E e vou tentar aplicar substituições para conseguir chegar lá. Então, a primeira substituição que eu vou fazer vai ser trocar o E pelo E vezes Z. Vou usar essa substituição aqui, ó. Agora, eu vou substituir o primeiro E pelo I, que eu tenho essa regra aqui que justifica. Então, toda substituição, toda derivação tem que ter uma regra que justifica, né? Então, fica I vezes Z. Depois eu vou substituir o I pelo A. Vou substituir o E pelo E entre parênteses. Lembrando, né? Sempre tem uma regra que para justificar a substituição. Vou substituir o E pelo E mais E. Continuando, vou trocar o primeiro E pelo I. Depois pelo A. Agora eu vou trocar o E que sobrou pelo I. Depois eu vou trocar o I pelo I0. Depois eu vou trocar de novo pelo I0, então ficou 2 zeros aqui. E por último eu vou trocar o I pelo B. Vai ficar A vezes A mais B00. Que é o que eu estava querendo chegar aqui. Ou seja, o processo de derivação é o mesmo. A diferença está em como que você aplica as substituições da cabeça pelo corpo, ao invés de corpo pela cabeça. Aqui também a gente está montando uma árvore
Sempre que eu tenho uma relação de pai e filho, eu estou montando, né, com base em uma substituição válida. Estou começando pelo E, vou fazer menorzinho aqui. Começando pelo E, eu vou trocar pelo E mais E, desculpa, E vezes E, porque essa é a primeira substituição que eu fiz, ó. O E é pai do E vezes E. Depois o primeiro E vai ser pai do I, que vai ser pai do A, né? Chegando aqui, o E pelo I e o I pelo A. Depois a gente continua agora do lado direito, parênteses, E, fecha parênteses, E mais E, onde esse E é pai do I, esse I é pai do A, esse E é pai do I, que é pai do I e do zero, que é pai do I e do zero, que é pai do B. Então essa árvore foi montada também da mesma forma, com base nas substituições que eu fui aplicando, só que agora da cabeça para o corpo. A diferença dessa aqui para a inferência é que eu monto a árvore de cima para baixo, ou seja, da raiz até as folhas. Na inferência eu começo nas folhas e vou até a raiz. Isso a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas. Esse processo de cima para baixo, né, também chamado de análise sintática descendente, porque a gente está descendo na árvore, né, da raiz para as folhas, é o processo que usa a derivação como base. E existem os processos que fazem a inferência, que vai de baixo para cima, ou seja, dos terminais até a raiz. Bom, então, a notação que a gente usou aqui para o símbolo de derivação, essa setinha aqui para a direita, né? Então, a setinha que ilustra a substituição. A gente poderia representar a derivação em múltiplas etapas, colocando um asterisco em cima da setinha. Quer dizer que a gente está pulando etapas aqui, né? Com uma representação matemática para isso. E a gente tem o conceito de derivações mais à esquerda, que consiste em, dado uma cadeia para você substituir, sempre substituir a variável que está mais à esquerda. Então, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, A, X, B, H, D, B. Certo? Considerando a convenção de que letras maiúsculas são variáveis, né? Eu poderia fazer um processo de derivação onde eu vou escolher qual variável eu vou substituir. A gente pode escolher nesse processo, né? Vocês viram que no exemplo que eu fiz, eu fui escolhendo arbitrariamente. Aqui eu poderia escolher, por exemplo, o x. E se eu fizer essa escolha, essa derivação é uma derivação mais à esquerda. Eu coloco um LM aqui, ó, leftmost. Ou seja, eu fiz uma substituição da variável mais à esquerda do meu símbolo, da minha sentença. Tá? Da mesma forma, se eu escolher o mais à direita, nesse caso aqui seria o B, essa foi uma derivação RM, ou seja, rightmost, uma derivação da variável mais à direita. E se eu escolher no meio, não é uma derivação nem leftmost, nem rightmost, tá? Bom, e a gente já viu aí também, né, que uma árvore de análise sintática é uma representação visual para as derivações ou para as inferências recursivas que a gente faz. É simplesmente uma forma de mostrar como os símbolos de uma cadeia estão interligados em subcadeias ou em uma estrutura. Tá? É esse processo de montagem da árvore que permite que a gente analise os aspectos da linguagem. Também permite que a gente veja o processo de derivação, inferência recursiva, de uma maneira mais visual. Tá? Essas árvores de análise sintática vão ser sempre baseadas na gramática. Tá? Em inglês são conhecidas como parse trees. Tá? E elas representam toda a derivação, como no exemplo que eu fiz aqui. Mas às vezes a gente não quer representar tudo. Por exemplo, quando a gente tem aqui uma expressão aritmética, o que eu quero de fato é saber quem que é executado primeiro, né? E pensando na semântica, no significado daquela expressão aritmética. Então, quando eu tenho A mais B vezes 0 mais 1, o que eu quero saber aqui, na verdade, é que o 0 mais 1 ele é processado primeiro. Então, a árvore que eu poderia tentar criar poderia ser, na verdade, mostrar isso daqui. Ó. Quer dizer, eu primeiro vou fazer o 0 mais 1, depois eu multiplico o resultado com B, então faço essa junção aqui. Ó. Depois eu somo o resultado com A, faço aqui. Então, essa árvore que está aqui ó, é chamada de árvore abstrata, ou seja, uma árvore mais simplificada, que contém apenas a informação que eu quero para fazer análise sintática. Tá? Então, o processo de análise sintática
que produz as árvores de derivação ou país-trees, que são as árvores concretas, ou seja, tem todas as derivações possíveis, eu posso passar por uma simplificação para produzir uma árvore abstrata, que vai omitir alguns detalhes, alguns nomes de regras, algumas variáveis que eu não preciso. Tá? Então eu poderia simplificar. Veja aqui um exemplo. Eu tenho uma gramática aqui de um comando, né? Um comando que pode ser um comando if ou uma atribuição, onde o comando if pode ser o comando que tem o then ou um comando que tem o then e o else. Se eu fizer análise sintática de uma cadeia como essa daí, ó, if 0, then x recebe 1, else x recebe 0. A análise concreta seria essa que está mostrada aí, ó. Ou seja, eu tenho toda a regra, comando, aí comando if, aí eu tenho a derivação do token if, o abre parênteses, a expressão, fecha parênteses, o then. Aí eu tenho outro comando, que no caso é uma atribuição, x recebe 1. Aí eu tenho o else, e veja a estrutura sintática, né? Como é que o else está agrupando os dois comandos aí. Aí eu tenho a palavra else, o x, o token de atribuição e a expressão. Então essa árvore é a árvore concreta. Mas de fato eu poderia simplificar isso, porque muitas dessas coisas não servem mais para o computador. Por exemplo, parênteses. Parênteses não serve para nada para o computador. Para ele o que interessa é o agrupamento. O parênteses serve para a gente delimitar as coisas. Então eu poderia produzir uma árvore abstrata aqui. Né? Eu tenho um if, onde a expressão é o 0, o then é uma atribuição entre x e 1, e o else é outra atribuição entre x e 0. Certo? Então poderia ser simplificado. Esse é o conceito de árvore abstrata. Tá? Então o compilador às vezes faz isso também. A gente pode fazer esse tipo de processamento para simplificar a análise sintática. O resto que a gente vai jogar fora é detalhe, né? Coloquei entre aspas aqui. É importante, né? Mas depois que você passou pelo processo, você montou a árvore, você pode simplificar a árvore. E qual é a vantagem de criar uma árvore abstrata? Os passos seguintes são simplificados. Fica mais fácil de trabalhar na análise semântica, na geração de código, quando a gente joga fora alguns detalhes estruturais aqui que não servem para nada. Vou mostrar um exemplo aqui, ó, de uma gramática, de um processo que a gente vai fazer para análise sintática e criação da árvore abstrata para linguagem alguma, que é a linguagem que eu já comecei a mostrar na aula de análise léxica. Aqui eu tenho regras para um pedaço do programa, né? Um pedaço da linguagem. Eu tenho variáveis e tipos de variáveis. Um programa, ele é um delimitador, ou seja, 2 pontos. Depois, a palavra-chave declarações. Depois vem uma lista de declarações. Outro delimitador, 2 pontos. A palavra-chave algoritmo. Depois uma lista de comandos. E aqui, daqui para frente, é a mesma estrutura. Tá? Então, eu tenho uma lista de declarações, que é uma lista. Aí eu tenho uma declaração variável 2 pontos tipo var e assim por diante. Essa seria uma árvore, esse aqui seria um exemplo de um programa. Tá? Então eu tenho duas variáveis, um argumento inteiro e um fatorial inteiro, e eu tenho 3 comandos: ler argumento, ler fatorial e imprimir fatorial. A árvore concreta para esse cara aqui seria tudo isso daqui, ó, todos esses nós. Se você fizer o processo aí, o exemplo de análise sintática, você vai chegar nesse exemplo dessa árvore aqui. Tá? Seja usando derivação ou usando inferência recursiva, dá na mesma, a árvore vai ser a mesma. Olha só quanto detalhe que aparece aqui. Ou seja, na lista de comandos, por exemplo, na lista de comandos, eu tenho uma estrutura meio que artificial aqui, ó, por causa da recursividade. Uma lista de comandos é um comando e outra lista, onde essa outra lista é um comando e outra lista, onde essa outra lista é apenas um comando. Ou seja, meus 3 comandos, deixa eu representar aqui de uma forma melhor. Os meus 3 comandos que estão aqui, ó, que são de fato o que eu quero ver, eles estão na minha árvore de uma forma meio capenga, meio quebrados. Eu tenho filho do filho, são sobrinhos, né? Uns comandos é sobrinho do outro, quando na verdade deveria ser uma lista mesmo. Então a minha árvore abstrata poderia pegar esse detalhe e jogar isso fora. Mesma coisa as declarações. Eu tenho 2 declarações, só que elas aparecem de um jeito esquisito, do jeito todo da minha árvore. Quando eu for processar isso para fazer análise semântica, por exemplo, eu gostaria de pegar uma lista. Tá? Mesma coisa esses 2 pontos aqui, que é um nó que não serve para nada, declarações, ele não serve para nada para a gente. Na verdade, é uma coisa para o programador saber o que ele está fazendo. Né? Eu poderia, por exemplo, criar uma estrutura abstrata. Olha só, uma estrutura em forma de classe aqui. Ó. O que é um programa para mim? É uma lista de declarações e uma lista de comandos. É isso que eu quero. Onde uma declaração é um nome
e um tipo, onde um comando é um tipo do comando e uma variável, onde o tipo vai ser, tipo da variável vai ser inteiro ou real e tipo de comando vai ser entrada ou saída. Essa estrutura de dados que eu criei aqui seria muito melhor de trabalhar do que a árvore concreta. Tá? Então, às vezes, a gente trabalha com representações abstratas durante o processo de análise sintática. Agora a gente vai entrar no assunto que a gente já viu em teoria, né? Que é o conceito de ambiguidade, que é muito importante para a gente quando trabalha com compiladores. A gente vai fazer a definição informal, depois a definição formal, e a gente vai discutir um pouco sobre o impacto da ambiguidade no projeto de implementação de um compilador. A ambiguidade ela se caracteriza pela incapacidade que a gente tem de precisamente definir um significado ou uma estrutura para uma certa frase. Considere esses dois exemplos aqui, ó, em português, né? Armário para funcionário de aço ou cadeira para gerente sem braços. Lendo essa estrutura, a gente fica com uma certa dúvida. Quem é que é de aço nesse primeiro exemplo? O armário ou o funcionário? Quem é que não tem braços? A cadeira ou o gerente? Bom, sabendo, né, dos conceitos das palavras que a gente sabe, então a gente conhece o conceito de armário, conhece o conceito de funcionário, então a gente consegue inferir ou adivinhar que quem é de aço é o armário. O parafuncionário seria o adjunto daquele sujeito. Então, armário de aço, onde o armário é para o funcionário. Mesma coisa para a cadeira. A gente infere, né, que provavelmente é a cadeira que não tem braço, porque é difícil a gente ver gerente sem braço, né? Ou é incomum, né? Então a gente adivinha que é a cadeira que não tem braço. A gente conseguiria dar essa estrutura a gente, ser humano, né, que tem capacidade, como eu já falei, muito boa de processar linguagens. Mas um compilador, que na verdade é um algoritmo, vai ter uma dificuldade. Essa frase, ela permite as duas interpretações, ela permite as duas estruturas. E é aí que isso que gera ambiguidade, isso precisa ser evitado. Olha esse exemplo aqui, usando aquela mesma gramática que a gente estava usando antes de expressões aritméticas simples. Até um pouquinho mais simples, porque o meu identificador pode ser o A ou B. Tá? A gente tem duas possibilidades de encontrar derivações mais à esquerda para uma determinada cadeia. A mais B vezes A. Olha só, a primeira possibilidade que está aqui em cima, eu vou fazer a derivação primeiro com E leva a E mais E. Aí eu vou seguindo, né, até chegar na minha cadeia A mais B vezes A. A minha segunda possibilidade, que está aqui embaixo, começa substituindo pelo E vezes E. Aí eu vou seguindo até chegar no A mais B vezes A. Ou seja, ambos os caminhos chegam sempre derivando mais à esquerda. E isso é importante. Né? A caracterização da ambiguidade significa encontrar dois caminhos sempre derivando mais à esquerda. Não posso derivar primeiro à esquerda, depois à direita, depois vou misturando, escolhendo não. Escolhendo o que eu quero em cada passo. Não. Sempre derivando mais à esquerda. Eu consegui chegar em dois caminhos diferentes? Sim, então está caracterizada a ambiguidade da minha gramática. Ou seja, a minha gramática é ambígua, ela permite interpretação dupla. Nesse exemplo, a interpretação dupla seria o seguinte: seria eu fazer primeiro o E. Deixa eu fazer com as cores corretas aqui. No caso da interpretação de cima, né? Eu teria o E, que é pai do E mais E. Aí esse cara aqui é pai do I, que é pai do A. Aí esse aqui seria o pai do I vezes E. O I, o B, o I e o A. Certo? Essa é a interpretação primeira aqui. A segunda interpretação seria o E é pai do E vezes E primeiro. E esse E aqui vai ser pai do E mais E, I, A, B, A. Ou seja, são duas interpretações válidas, duas derivações válidas. Só que a primeira, a que está em vermelho, ela primeiro multiplica o B vezes A e o resultado é multiplicado com o outro A. A segunda, primeiro soma o A mais B e o resultado multiplica com o A. São contas diferentes, o resultado aritmético é diferente
E aí a gente começa a entender o problema da ambiguidade. Ou seja, a diferença entre as árvores e as derivações mais à esquerda é significativa, tem um significado, certo? Então, recapitulando, sempre que eu conseguir encontrar duas ou mais derivações mais à esquerda diferentes para uma mesma cadeia, ou sempre que eu conseguir encontrar duas árvores de análise sintática diferentes para a mesma cadeia, eu vou ter caracterizado a ambiguidade. Recapitulando então, a gente tem a nossa linguagem, que a gente está querendo implementar um compilador. Para poder implementar o compilador, a gente vai ter que descrever essa linguagem de uma maneira formal, usando, como a gente já viu, o formalismo das gramáticas de contexto. Então, a gente projeta uma gramática G para essa linguagem. Bom, pode ser que essa gramática que a gente projetou seja ambígua. Então, existe uma forma de detectar se a gramática é ambígua ou não, que é o que a gente acabou de ver. Ou seja, se eu conseguir encontrar duas árvores de análise sintática diferentes para uma mesma cadeia, provei que essa gramática é ambígua. Ou se eu conseguir mostrar que eu tenho dois processos de derivação mais à esquerda diferentes para uma mesma cadeia, essa gramática é ambígua. Muito bem, eu sei que a gramática é ambígua. Existe uma forma, algumas vezes é possível reprojetar essa gramática. Então, você vai reescrever essa gramática de alguma forma e vai projetar uma gramática diferente, equivalente, porém sem ambiguidade, certo? Essa gramática vamos chamar aqui de G'. Porém, em algumas vezes isso é impossível. Pode ser que a gente não consiga fazer esse processo aqui, porque a ambiguidade tem muitas formas. Então, não é um processo garantido. Além disso, pode ser que a gramática seja ambígua porque a linguagem é ambígua. E se a linguagem é ambígua, aí não tem jeito. Toda gramática que eu projetar, G', H, qualquer gramática que eu projetar para ela, todas elas vão ser ambíguas, porque a linguagem é que é ambígua. Existe essa possibilidade. Ou seja, trabalhar com ambiguidade é meio que um processo sem muita certeza. Não tem uma garantia de que você consegue produzir uma gramática sem ambiguidade. E a ambiguidade a gente já viu que é um problema. Tá? Então a gente tem que saber lidar com esse problema aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar, ou a gente vai ver algumas formas para a gente transformar essa gramática G numa gramática G'. Né? São algumas, duas ou três técnicas diferentes que a gente vai poder aplicar para tentar remover a ambiguidade em alguns casos. É suficiente para muitos casos. Tá? Então é bom aprender para a gente poder saber trabalhar com esses casos. Em alguns casos não vai ter jeito, vai ter que reescrever a linguagem, vai ter que adaptar a linguagem, colocar algum tipo de estrutura nova para remover a ambiguidade. O que a gente pode fazer é aplicar algumas técnicas para alguns casos de ambiguidade. Então, a gente vai aprender essas técnicas, são três técnicas que a gente vai ver aqui, e dá para aplicar. Se não der para aplicar nenhuma dessas três, aí não tem jeito, tem que usar raciocínio lógico, tem que tentar reescrever de alguma forma a sua linguagem ou a sua gramática sem usar as técnicas. A primeira técnica é quando a ambiguidade nasce de problemas de precedência de terminais em relação a outros terminais, quando a gente tem o caso da ambiguidade. A segunda técnica é modificar um pouquinho a linguagem para conseguir remover o ponto da ambiguidade. E a terceira técnica é você ajustar o analisador, ou seja, ajustar a implementação para ela lidar com a ambiguidade de um jeito consistente, sempre consistente. Vamos lá. Primeira técnica que a gente vai ver ela aparece em casos de expressões aritméticas, que é o exemplo clássico quando a gente tem essa expressão aqui. Ó. A expressão é a união de duas expressões unidas por um operador. É muito fácil demonstrar que para esse tipo de regra existe mais do que uma árvore de análise sintática para uma cadeia, tá? Que vão gerar árvores diferentes, ou seja, está provada a ambiguidade. Então esse exemplo é clássico. E dá para a gente ver o problema disso, né, como eu já mostrei antes aqui. Né? Então se eu fizer uma determinada interpretação, eu vou primeiro fazer a subtração e depois a multiplicação. Ou se eu fizer uma outra interpretação, primeiro faço a multiplicação e depois a subtração. Que provavelmente esse aqui é a interpretação correta que a gente quer, tá? Esse é o caso onde a precedência dos operadores é que deve mandar e deve resolver a ambiguidade. Ela que deve resolver e provavelmente descartar essa interpretação aqui. Porque a precedência diz o seguinte, se eu tenho, né, um exemplo, A mais B vezes C, o vezes, né, a multiplicação, tem precedência sobre a soma.
Ou seja, ele tem que ser resolvido primeiro. Isso é uma convenção matemática. Então, esse é o ponto que a gente provavelmente vai querer resolver. A origem da ambiguidade nesse tipo de exemplo é quando você tem uma possibilidade de associatividade causada por uma recursividade dupla à esquerda e à direita. Que é quando eu tenho, né, como está aqui no exemplo, uma regra do tipo S leva a S, qualquer coisa, S. Ou seja, recursividade dupla. Tanto esse cara pode levar a mesma regra, quanto esse cara pode levar a mesma regra. Tá? Esse tipo de regra gera uma possível ambiguidade. Tá? Aqui embaixo tem um exemplo mais genérico, né? Tem um S, leva a S ou B. Dá para mostrar que essa gramática é ambígua. Nesses casos, a gente vai tentar resolver, quer dizer, dá para remover a ambiguidade removendo a recursividade de um dos lados. Né? Por exemplo, se eu pegar a regra S leva a S ou B e tirar essa segunda recursividade aqui e trocar pelo resto, então, por exemplo, qual que é o resto? O resto é B, né? Então, eu coloco B aqui, eu removo a minha recursividade da direita da minha regra e tiro a ambiguidade. E continua gerando a mesma linguagem. Se você fizer as análises aí com essa nova gramática aqui, você vê que a linguagem é a mesma, não mudou. Ou eu posso fazer a mesma coisa com o lado esquerdo, né? Então eu pego esse S e troco pelo B aqui. Então essas duas formas de transformar a gramática mantêm a linguagem idêntica, ou seja, ela continua reconhecendo as mesmas cadeias que a gramática original, só que sem ambiguidade. Como é que ficaria no caso das expressões aritméticas? Então a gente tem uma regra que tem recursividade dupla, então expressão leva a expressão, operador expressão. Essa é a origem da ambiguidade. Se a gente forçar a associatividade para a esquerda, eu vou pegar essa segunda expressão aqui e vou remover ela, né? Vou trocar ela pelo resto, que é isso aqui, ó. Então vou pegar todo esse resto que estava aqui e vou jogar no lugar de expressão, certo? Então tudo que estava aqui joguei aqui. Então ficou uma regra onde a gente tem expressão leva a expressão, então tem recursividade aqui, mas à esquerda somente, e o resto aqui ficou sem recursividade e sem modificar a linguagem. Tá? Para melhorar a leitura disso daqui, vamos trocar tudo isso que está aqui, ó. Então, isso que está aqui, isso que está aqui, que é a mesma coisa, vamos chamar de termo. Com isso, a gente tem a gramática aqui de baixo. A expressão leva a expressão, operador de termo, ou termo, onde termo é uma expressão entre parênteses ou número, e o operador é o mais ou menos ou asterisco. Essa transformação, como eu falei, não modifica a linguagem. Continua reconhecendo as mesmas cadeias. E a gente remove a ambiguidade. Ou seja, funciona para resolver o problema. Mas, isso gera outro problema. Né? Tente criar mais de uma árvore para esses exemplos aqui. Ó. Então, por exemplo, 3 mais 4 mais 5, 3 vezes 4 mais 5, 3 mais 4 vezes 5. Nenhuma delas vai ser possível criar duas árvores diferentes. Porém, e em particular esse último exemplo aqui, a gente não vai seguir o que é convencional, ou seja, o que a gente quer para a linguagem. A gente quer, por uma convenção matemática, que os matemáticos definiram lá atrás, né, que existe uma certa ordem, existe uma certa precedência quando a gente tem que associar operadores com operandos. E essa precedência é que a multiplicação tem que ser resolvida antes que a soma. Então, 3 mais 4 vezes 5, eu tenho que fazer 3 mais 4 vezes 5, 20. Que o resultado é 23. Então, o resultado tem que ser 23 para essa conta aqui. E do jeito que foi interpretado por essa gramática aqui, ó, que é como está desenhado na árvore, o resultado vai ser 3 mais 4, que vai ser igual a 7 vezes 5. Certo? Então, não vai ser a conta que eu quero aqui. Ou seja, a gente resolveu um problema da ambiguidade, mas não ficamos fiéis ao que a linguagem define como correto ou como o que deve ser feito. Certo? Então, essa forma de resolver o problema é a origem da nossa técnica, mas ela tem que ser tomada, tem que ter um certo cuidado para a gente poder aplicar corretamente. Ao remover a ambiguidade desse jeito, a gente eliminou a flexibilidade de precedências.
Antes dava para escolher qual operador tinha maior precedência. Eu podia fazer a multiplicação, mesmo que ela apareça depois, na sequência, né, ser resolvida antes. Gerava ambiguidade, mas eu tinha essa flexibilidade. Agora eu perdi a flexibilidade, porque todo mundo tem a mesma precedência, ou seja, vale a ordem em que eles aparecem. Isso é o que está errado. A gente precisa definir uma precedência de uma forma como que a gente queira, né? E a gente vai resolver isso eliminando a recursividade das regras para o lado que a gente quer manter a precedência. A gente vai criar uma classe de operadores para cada tipo de precedência e a gente vai criar uma cascata de regras onde cada vez que a gente cria um novo conjunto de regras, a gente está introduzindo um tipo de operador novo. Vou definir aqui de uma maneira mais completinha, mas olha só esse exemplo aqui. Ó. A gente fez o seguinte agora. A primeira regra ela só vai lidar com um tipo de operador, que é o operador 1, que no caso aqui é a soma e a subtração. Nesse nível, né, dessa regra aqui, a gente só tem somas ou subtrações entre termos. Aí no nível do termo, a gente vai trabalhar com outra classe de operadores, o op2, que no caso aqui é só multiplicação, mas poderia entrar aqui a divisão também, tá? Ou operadores do mesmo nível de precedência. E nesse nível a gente só vai lidar com multiplicações. Ou seja, tudo isso daqui está dentro de um termo. E aqui a gente resolve as ambiguidades individualmente. Com isso a gente elimina a possibilidade de ambiguidade, porém mantém as precedências válidas. Pegue esse exemplo aqui agora e tente reproduzir a análise sintática para as nossas cadeias originais. Você vai ver que não tem como você fazer uma cadeia que não respeite a precedência da multiplicação sobre a soma, porque a regra é diferente, a regra está num nível separado. Então, quando a gente for fazer, por exemplo, o 3 mais 4 vezes 5, obrigatoriamente só tem um jeito de fazer a derivação, de fazer a árvore, que é agrupar o 4 vezes 5 em um termo. Porque o único lugar que pode aparecer a multiplicação, o vezes, é dentro da regra termo, que é o op2. Isso garante que a gente não faça a interpretação errada e mesmo assim, consegue eliminar a ambiguidade ao mesmo tempo. Então, essa técnica funciona para os nossos casos específicos das expressões aritméticas. Bom, aqui nesse slide eu tenho aqui a regra genérica para fazer essa transformação. Então, dado uma gramática onde a gente tem uma série de operadores, no caso aqui eu estou chamando de A, B, C, D, quanto você quiser aqui, e regras de associatividade entre eles. Então, por exemplo, vamos dizer que o A e o B são associativos à esquerda, e o C e o D são associativos à direita. E a precedência é assim, ó, A, B, C e D, a gente vai resolver da seguinte forma. Eu tenho 4 classes de precedência, porque um operador sempre tem precedência sobre o outro, nessa sequência aqui. Então, eu vou ter que ter 4 regras distintas. E em cada uma dessas regras, eu vou inserir a recursão à esquerda ou à direita conforme a regra de associatividade que eu tenho, esquerda ou direita. Então, vamos lá. Eu começo pela menor precedência. Então, um A, que é a menor precedência, vai entrar na primeira regra aqui. Tá? E vai ser recursivo à esquerda, ou seja, S leva a S, recursivo à esquerda. Por quê? O A é associativo à esquerda. Então, eu vou criar S, leva a S, A, aí eu vou criar um outro nome aqui, qualquer S1. S1 ou S1. Eu vou partir para a segunda regra, que é a que vai introduzir o operador B. O B vai ser também associativo à esquerda, portanto, a recursão é à esquerda. Aí eu vou para o C. O C, olha só, ele vai ser associativo à direita. Por isso que eu tenho que fazer a recursão à direita. Ó. O S2 leva a S3, C, S2 para a direita. Mesma coisa com o D, que vai ser associativo à direita. Recursão à direita. E aí eu chego no meu terminal final aqui, que é o T, no caso dessa regra aqui. Então, essa regra genérica se aplica a qualquer tipo de expressão aritmética. A gente consegue fazer esse tipo de resolução de ambiguidade sem perder a flexibilidade da precedência e de uma forma que pode ser implementada no compilador sem problema nenhum. Vamos fazer um exercício aqui para remover a ambiguidade de uma expressão aritmética, de uma gramática para expressões aritméticas, considerando aí esses operadores. Então, eu tenho a soma, subtração, multiplicação, divisão, o módulo e a potência. As precedências estão definidas assim, ó. A soma e subtração tem a menor precedência. Depois vem a multiplicação, divisão e módulo, e depois vem a potência, que tem a maior precedência de todos. E a associatividade, todo mundo é associativo à esquerda, exceto o operador de potência.
O que significa isso, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 2 mais 3 mais 4, ele vai resolver desse jeito aqui, ó, porque ele é associativo à esquerda. Se eu tiver 2 vezes 3 vezes 4, a mesma coisa. Agora, se eu tiver 2 elevado a 3 elevado a 4, eu vou primeiro resolver o 3 elevado a 4, para depois resolver o 2 elevado ao resultado disso. Quer dizer, a associatividade define como que a gente vai agrupar operadores iguais. E as expressões, nesse caso, não utilizam parênteses. Então, vamos resolver esse exercício usando a nossa regra, né, que eu mostrei no slide anterior. Vamos aplicar ela aqui para poder produzir uma gramática sem ambiguidade que resolva o nosso problema. Então, vamos começar a escrever a versão ambígua da nossa gramática, que é a versão mais fácil de trabalhar, né, a versão mais natural. Então, vai ser expressão leva a expressão, operador expressão ou um número. Lembrando que a gente não tem parênteses, né, nesse exercício aqui, então só tem um número mesmo, só pode ser números que vão ser envolvidos nas expressões. A gente não tem também variáveis, esse tipo de coisa, tá? Os operadores podem ser, vamos colocar todos aqui, né? Pode ser a soma, ou subtração, ou a multiplicação, ou a divisão, ou o módulo, ou o nosso símbolo de potência aqui. Bom, a primeira etapa aqui desse processo é separar os nossos operadores em classes de precedência. E a gente viu que tem 3 classes de precedência. A gente vai criar aqui uma sequência de classes de precedência. Então, a gente vai ter o operador 1, vou colocar um pouco mais para baixo aqui para poder caber. Vai ter o operador 1, operador 2, o operador 3. Ou classe de operadores 1, classe 2 e classe 3. Tá? E a gente vai fazer da menor precedência para a maior. Então, o operador 1 vai ser o mais ou o menos. O operador 2 vai ser a multiplicação, ou a divisão, ou o módulo. E o operador 3 vai ser a potência. Então, essa é a primeira etapa do algoritmo, é a primeira etapa da técnica. A gente vai criar uma classe de operadores para cada um dos nossos operadores aqui. Na verdade, eu coloquei o símbolo errado aqui, né? Só para deixar correto. O símbolo aqui que eu estava usando é a derivação. Né? Esse aqui é o símbolo da gramática. Bom, a próxima etapa é a gente criar a nossa cascata de regras, onde a gente vai começar pela expressão e vai introduzir os operadores da menor precedência para maior, respeitando a recursão de forma a atender aos requisitos de associatividade da nossa linguagem. Então, a gente vai ter 3 conjuntos de regras, porque a gente tem 3 classes de operadores. Então, a gente vai começar pela expressão, que vai introduzir o operador 1, ou a classe de operadores 1, que nesse caso são associativos à esquerda. Então, a recursão da regra vai ser à esquerda. Então, expressão leva a expressão, operador 1, e vamos criar um nome aqui, ó, vamos chamar de termo. Então, esse é o formato da regrinha aqui, ó. Expressão leva expressão, operador 1, termo ou termo. Agora, na regra do termo, que vai introduzir o operador 2, a gente vai introduzir também respeitando a associatividade dessa classe de operadores. Nesse caso, também é à esquerda. Então, vai ser termo, leva a termo, ó, a recursão à esquerda. E 2, vamos criar uma regra nova, vou chamar de fator. E no fator, a gente vai definir a classe de operadores 3, que no caso aqui é só a potência. E nesse caso, a gente viu que a potência é associativa à direita. Então, vai ser fator, leva a num, que é a última, é o final da nossa regra aqui. Eu não preciso criar uma regra nova, né? Porque só tem num aqui em cima, né? Não preciso criar uma regra nova para isso. Senão eu poderia criar uma nova regra, sei lá, átomo ou elemento, sei lá. Num, operador 3 e o fator. Olha só como a recursão ficou à direita agora. Por quê? Porque o meu operador 3, ele é associativo à direita. E vamos completar aqui com o número. Pronto, essa gramática ela é não ambígua e ela respeita as nossas regras de associatividade e precedência da nossa linguagem. Bom, vamos fazer um exemplo para mostrar que não tem como você derivar de formas diferentes do que eu quero aqui. Ó. Então vamos fazer um exemplo assim, ó. 3 vezes 2 elevado a 4 elevado a 5
mais 3. Vamos tentar montar uma árvore para esse cara aqui e vai dar para ver que não tem como fazer de forma diferente. Tá? Vou fazer o processo de cima para baixo, vou tentar montar a árvore de cima para baixo. Então eu começo na raiz da árvore, né? Lembrando que em computação todas as árvores são invertidas, né? A raiz fica em cima e as folhas ficam embaixo. Então lá de cima começa com a expressão. E eu preciso começar escolhendo uma regra para derivar. Bom, eu sei que a minha expressão tem um operador de soma aqui, ó, certo? Se eu começar derivando expressão para termo, assim, de termo para baixo não tem como introduzir mais um operador de soma. Então essa derivação não vai ter resultado, não tem como continuar ela. Você pode fazer um exercício e tentar fazer isso, não vai conseguir chegar no final. Então eu sei que eu tenho que começar a minha derivação com um processo que é expressão, leva a expressão, operador 1, termo. Porque o operador 1 vai ser a minha soma. Na verdade, eu posso até fazer ele aqui, ó. O operador 1 vai ser a minha soma. E esse termo aqui vai ser o meu fator, que depois vai ser o número, que vai ser o meu 3. Então, já fiz esse finalzinho da minha expressão aqui. Achei a minha árvore. Agora, vamos fazer a parte da expressão da esquerda aqui, ó. Bom, se eu não tenho mais nem... Aqui não tem mais nenhum operador de soma, ó, então não vai mais poder ser o termo com a soma aqui. Então, eu tenho que fazer o termo sozinho. E, novamente, agora eu tenho uma multiplicação. Eu tenho que colocar a multiplicação, que só aparece no termo op2 fator. Então, eu tenho que fazer uma derivação aqui, que é termo op2 fator. Onde op2 é que vai ser a minha multiplicação, que é esse cara aqui. Opa. Então, op2 vai ser a multiplicação. E esse termo aqui vai ser o fator, que vai ser o número, que vai ser o 3 de novo aqui. Então, fizemos aqui esse lado esquerdo da minha expressão. Agora, eu tenho esse ramo aqui, né, fator, para conseguir derivar. Bom, eu vou introduzir o operador 3 duas vezes. Então, vamos fazer duas vezes a derivação. Ó. Fator, número, op3, fator, número, op3, fator. Onde esse número aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o potência, esse cara aqui vai ser o 4, esse cara aqui vai ser a potência, e esse fator aqui vai ser o número, que vai ser o 5. Conseguimos derivar, conseguimos construir uma árvore de análise sintática para essa cadeia. E não tinha outra opção de criar essa árvore aqui. Você pode tentar aí, depende de diversas formas, você não vai conseguir. Essas regras estão garantindo que não tenha outra possibilidade. E olha só, esse processo gerou a interpretação correta das regras de precedência e de associatividade que eu tinha definido. Veja só, primeiro, o que vai ser resolvido primeiro nessa equação aqui, nessa expressão? Vai ser o 4 elevado a 5, que é o que está nessa árvore aqui, ó, 4 elevado a 5, nessa sub-árvore aqui. Depois, eu vou fazer o 2 elevado a esse cara aqui. Então, ele vai fazer o 2 elevado a tudo isso aqui. Depois, ele vai multiplicar por 3. E só no final é que ele vai fazer a soma com 3 aqui. Ou seja, essa interpretação, essa estrutura que foi encontrada por essa gramática é a correta e é não ambígua. Então, essa técnica, sempre que você tiver um caso de expressões aritméticas que podem gerar ambiguidade e que você faça uma versão da regra que é ambígua, né, como essa daqui, você pode facilmente transformar ela em uma versão não ambígua usando essa técnica que eu mostrei. Uma segunda técnica que dá para a gente usar é modificar um pouco a linguagem. E um exemplo clássico que aparece nesse tipo de técnica é o if, quando a gente tem um else sobrando. Considere esse exemplo de gramática aqui. Ó. Então, declaração pode ser uma declaração de if ou outra coisa qualquer. Não vou fazer a gramática inteira, só mostrar o trechinho do if. E o if pode ser um if sozinho ou um if sozinho, quer dizer, um if com o else. Certo? Então, o if é o exemplo clássico do if com o else. Tá? Se você pegar uma cadeia como essa aqui, é fácil verificar que tem duas árvores possíveis. Né? Estão mostradas aqui. Ó.
E assim como outros casos de ambiguidade, essas duas árvores significam interpretações diferentes na estrutura. Na interpretação da árvore da esquerda, o else, esse único else da expressão da minha entrada, se refere ao if mais próximo, ou seja, para o if 1 aqui. Ó. Tá vendo? Então é como se tivesse um agrupamento assim. Na segunda interpretação, deixa eu apagar aqui. Nessa segunda interpretação, é como se o else fosse desse if aqui, ó, e é como se esse cara aqui fosse agrupado assim. Certo? Então, de novo, a gente tem um problema de ambiguidade, gerado por uma gramática ambígua, e que tem significado, tem interpretações diferentes que podem gerar problemas na hora de implementar o compilador. Nesse exemplo, é mais difícil modificar a gramática. A gente vai criar uma gramática muito artificial. Aqui tá a solução, tá? Você poderia fazer essa solução aqui que ia funcionar. Essa gramática não é mais ambígua. Só que você tem muita replicação de regra. Né? Eu não vou nem gastar muito tempo explicando isso aqui, porque você tem muita replicação de regra e acaba não sendo muito prático. Tá? Dá para resolver, mas acaba ficando ruim, né? Porque você tem uma regra, por exemplo, a declaração é a declaração com o casamento do else e outra declaração sem o casamento do else. Aí no casamento você coloca o if com o else sozinho, né? Que seria essa regra aqui. Ó. Quer dizer, não tem a opção de ter if sem else aqui. E essa aqui é o if que tem as duas opções. Então acaba gerando uma confusão de regras aqui e que mutuamente se excluem e removem a ambiguidade, mas fica ruim, uma gramática ruim. Uma forma mais simples de resolver o problema é você obrigar a pessoa a colocar um end if, né? O fim do if. E aí você resolve de um jeito simples, porque você vai lá e dependendo de onde que apareceu o end if, você sabe qual que é o else. Então nesse exemplo aqui, o end if e o if, né, estão delimitando a regra. Então esse else, obviamente, é desse if aqui e não do outro. Certo? Com isso você resolve de uma forma bem simples a sua ambiguidade, sem ter que ficar se preocupando em reescrever regras e criando uma confusão aí no seu problema. Tá? Então, sempre que você puder, né, e você tiver possibilidade de tolerar esse tipo de mudança, é recomendável fazer isso. Né? Claro, por exemplo, o C, o Java, eles permitem que você faça o if sem o end if. Tá? Isso é permitido. Mas isso é resolvido de outra forma, que é a próxima técnica. Se você não quiser usar a próxima técnica, você pode simplesmente colocar uma palavrinha lá, um fim, que resolve o seu problema sem ter que ficar ter muita dor de cabeça. Só voltando aqui nesse exemplo, esqueci de comentar, aqui também está aparecendo um problema, né, de ambiguidade devido à recursão dupla. A gente tem a possibilidade, ao criar uma declaração com if com um else, tem uma recursão para a direita aqui, que não é uma recursão direta. Né? Então tem a regra da cabeça, que leva a um símbolo, que leva de novo a regra da cabeça. Então a recursão está aqui implícita, ó, uma recursão indireta. Então tem essa recursão aqui e tem ela aqui de novo. Ó. Opa. Mesma coisa. Então a gente tem a recursão dupla aqui. E isso que está gerando o problema da ambiguidade. Dependendo da forma como a gente faça a recursão aqui, a gente vai estar gerando interpretações diferentes. Bom, a terceira técnica que dá para usar é você confiar na implementação do analisador para resolver a ambiguidade. Que também vou usar o mesmo exemplo do if com o else sobrando aqui. Que na verdade significa o seguinte, você deixa o analisador resolver a ambiguidade sempre do mesmo jeito, de forma que o resultado seja o que você quer. Nesse exemplo, se eu falar para o analisador seguir um comportamento ganancioso, ou seja, sempre tentar buscar a regra que faz o casamento com mais tokens possível naquele momento, antes de resolver a regra, que é uma política que a maioria dos analisadores já segue, você consegue resolver sem ter que mexer na gramática. Ou seja, você trabalha com uma gramática ambígua, mas quando essa gramática ambígua é implementada numa implementação, num compilador, que tem um analisador sintático, que tem comportamento ganancioso, ou seja, ele tenta consumir o máximo de tokens o mais rápido possível sempre, você resolve a ambiguidade sem ter que mexer na gramática. Tá? Então, no caso do if com o else sobrando, vai naturalmente ser resolvido pela implementação. Então, você não tem que se preocupar em mexer na gramática. Tá? Então, se você não quiser colocar o end if lá, se você estiver usando um desses geradores aí que eu estou comentando, o Antler e o IAC, a gente vai ver depois um pouco mais sobre o Antler na parte sintática, né? Já vai ser resolvido para a gente naturalmente. E quando você não tem essa definição de uma forma implícita, você pode explicitamente dizer qual que é a ordem que você quer seguir. Né? O IAC, por exemplo, você consegue definir precedência e associatividade em regras adicionais na gramática. Então você tem a sua gramática ambígua, né? No caso aqui das expressões aritméticas. A gramática ambígua você resolve definindo antes com comandos especiais
como que vai ser resolvido, como que vai ser decidida a precedência desses caras. Então, basicamente está dizendo o seguinte, né, de cima para baixo aqui no meu programa estão definidas as precedências. E a palavrinha left ou right define a associatividade. Quando o IAC se deparar, no caso do exemplo do IAC, né, que é o que eu estou mostrando aqui, quando o IAC se deparar numa situação onde ele tem de um lado um operador mais, do outro lado o operador mais de novo, quer dizer, qual que eu vou agrupar? Ele vai agrupar para a esquerda, porque tem a palavra left aqui no mais. E quando ele encontrar numa situação onde ele tem, por exemplo, o mais do lado esquerdo e o vezes do lado direito, ele vai resolver primeiro o vezes, porque o vezes está embaixo aqui, ou seja, ele tem mais precedência. Ou seja, você dá comandos adicionais para ele, junto com a gramática ambígua, ele sabe resolver no momento de fazer a inferência. No caso, ele trabalha com inferência, né? O IAC. Então, a implementação permite você fazer esse tipo de definição adicional e aí você trabalha com a gramática ambígua e o resultado não vai ser ambíguo. A interpretação vai ser sempre aquela que você quer. Tem uma vantagem grande aqui. Quando você trabalha com a gramática com a versão ambígua, é uma gramática bem mais simples. Olha essa gramática aqui, né, que é ambígua, mas olha a simplicidade dela. Ela é muito mais fácil de trabalhar depois no semântico, na geração de código. Então, se você estiver trabalhando com IAC, você vai ganhar nesse sentido, tá? De simplificar a sua gramática, principalmente para expressões aritméticas. Bom, resumindo o assunto da ambiguidade, não é um assunto fácil. Nem sempre é possível resolver. Alguns exemplos são clássicos, então a gente pode confiar que essas soluções que eu passei aqui vão funcionar. Então, expressões aritméticas, if, then, else, dá para a gente aplicar e vai resolver muitos casos na prática. Em outros casos não vai ter solução algorítmica, não vai ter uma forma sistemática de resolver a ambiguidade, vai ter que depender do talento aí, da criatividade do projetista. Tá? E além de você conhecer essas técnicas e ter talento, depende do algoritmo que você estiver usando. Como eu falei agora de pouco, o IAC, por exemplo, que é um algoritmo ascendente, né, um algoritmo chamado de LR, ele tem uma forma de resolver a ambiguidade, que na verdade causa o que a gente conhece como conflito. Né? Então, para você resolver conflitos derivados da ambiguidade, decorrentes da ambiguidade no analisador LR, tem um jeito certinho lá que ele funciona e você consegue trabalhar. Se for o algoritmo LL, a gente vai ver também daqui a pouco nas próximas aulas o que é o LL, né? Que é o exemplo do Antler, é outro jeito de resolver a ambiguidade. Tá? Então você tem que conhecer essas técnicas que eu mostrei agora, pelo menos que são as técnicas clássicas, tem que conhecer bem o algoritmo e tem que conseguir depurar aí para achar os seus casos e resolver da melhor forma possível. Não é um trabalho sistemático, não dá para resolver com um algoritmo pronto, né, uma receitinha de bolo, mas com isso dá para você ter bastante ferramenta para trabalhar na sua linguagem e ir resolvendo aí os problemas à medida que eles forem aparecendo. Bom, para a gente encerrar essa aula aqui, eu vou falar de alguns conceitos algumas transformações simples que também tem que fazer parte do seu arsenal aí de conhecimento para um projetista de gramáticas. Né? Então, conceitos bem básicos, transformações simples que você pode aplicar em qualquer gramática aí sem ter nenhum impacto na linguagem que ela reconhece. Primeiro, a recursividade à esquerda. Em alguns casos é interessante você remover a recursividade à esquerda, porque alguns algoritmos não conseguem lidar muito bem com esse tipo de recursividade. Então você tem que remover. O que é uma recursão à esquerda? É quando você tem um não terminal A que permite que seja derivado alguma coisa que comece com A de novo, seja em um passo ou em vários passos. Tá? Isso é recursividade à esquerda. Tá? Depois eu coloquei o asterisco aqui, tá? Porque pode ser que isso não seja de imediato, seja uma recursividade direta. Né? Nesses casos, você precisa remover a recursão. E é uma regra muito simples. Qualquer forma que você tenha, onde apareça A, qualquer regra que você tenha A leva a A e alguma coisa, né, alfa ou beta, você consegue transformar em A leva a beta R, onde R é uma regra nova, e essa regra nova vai ser alfa R ou epsilon, ou vazio. Isso se aplica a qualquer regra recursiva à esquerda, onde a recursão é direta. Tá? Não tem segredo, é só você aplicar corretamente aí e substituir os símbolos que você vai resolver. Dá para a gente explicar um pouquinho mais, né? Porque tem 3 tipos de recursividade à esquerda. A recursão imediata em apenas uma produção, quer dizer, só tem uma regra onde o símbolo da cabeça aparece no começo do corpo. Ou em mais de uma produção, quer dizer, eu tenho uma regra, 2, 3, 4, sei lá, M regras onde o símbolo da cabeça aparece como o primeiro símbolo do corpo. E aí o resto, né? Qualquer coisa que pode ser depois aqui.
Ou recursão não imediata, que é A leva a B, o B leva a C e o C leva a A. Tudo isso como primeiro símbolo do corpo. Isso leva a uma recursão à esquerda não imediata. Bom, quando a recursão imediata é a regra que eu já mostrei. Né? Eu deixei aqui esse slide com as cores para você ver o que vai ser substituído aqui nesse exemplo. Né? Então, olha ali embaixo na expressão. Né? Então, a expressão leva a expressão mais termo ou termo, que é uma recursão à esquerda. Né? Dá para a gente resolver da seguinte forma. Expressão leva a termo, né? Então o que é beta aqui é o termo, né? Então, ele vai ser transformado para cá. Aí eu vou criar uma regra nova, aqui estou chamando de R, aqui estou chamando de expressão 2. E essa regra nova vai ter o que vem depois da regra que tem a recursão, que no caso aqui está em azul, né? O mais termo, que é o alfa aqui, que vai vir para cá. Ó. Então alfa R, que é a recursão aqui, ou o vazio. Tá? Então, com isso, eu removi a recursão à esquerda da regra, sem modificar a linguagem. Claro, eu introduzi uma recursão à direita. Né? Olha aqui como agora tem uma recursão à direita aqui embaixo. Ó. Mas tudo bem, eu estava querendo remover a recursão à esquerda, porque a recursão à esquerda é que é um problema para alguns algoritmos. Tá? Então, a preocupação é a recursão à esquerda. Então, essa é a transformação que você vai aplicar quando você tem uma regra recursiva à esquerda com uma produção. Se você tem mais do que uma produção, é a mesma coisa, na verdade, tá? A diferença é que você vai replicar, né, essa regra com vários corpos aqui, tá? Então, eu também coloquei cores nesse slide aqui. Então, o que está em verde é a variável que está repetida, né? Que é a recursão à esquerda. O que está em azul é o que está junto com essas variáveis. E o que está em amarelo é o resto. Então, você vai substituir, vai aplicar essa transformação aqui, né? Ó. Você vai substituir as regras originais por uma nova, onde não tem recursão à esquerda, e o resto que está em amarelo aqui vai aparecer em primeiro. Você vai criar uma regra nova, estou chamando de R aqui. E essa regra R vai ser recursiva à direita, onde ela vai ter todos os alfas à sua esquerda e o epsilon no final. Então, olha só. Eu tinha uma regra assim, ó, no exemplo, né? Onde eu tenho expressão, leva a expressão mais termo, ou expressão menos termo, ou constante. Eu vou pegar tudo isso aqui que estava aqui, vou criar uma regra com expressão. O resto, que está em amarelo, vai ser repetido aqui. Cada um com a sua própria sequência concatenado com uma regra nova, estou chamando de expressão 2. E expressão 2 vai ter o que está em azul aqui, antes e depois a recursão à direita da expressão 2. Ou o vazio aqui embaixo. Certo? Então, esse é o algoritmo aí para você fazer a remoção da recursão à esquerda quando a recursão está em mais de uma produção. E o terceiro caso é quando a recursão é não imediata, que é o exemplo aqui, né, do que eu vou voltar aqui, ó. É o exemplo aqui de baixo, que eu tenho uma recursão em mais de uma regra. Quer dizer, não é o próprio símbolo que aparece na mesma regra, ele aparece depois, em uma regra separada. Mas, no fundo, isso ainda causa os mesmos problemas. Essa situação ela é menos comum. E é um algoritmo um pouquinho mais complicado, que eu não vou gastar tempo aqui para rever para vocês. Tá? É uma situação que pode acontecer, e o livro do Dragão, lá, que eu estou deixando a referência no começo aqui da aula, tem a solução. Lá tem um algoritmo para você aplicar nesse tipo de recursão. Também é uma regra simples que você vai aplicar e que vai remover a recursão à esquerda para quando você tem uma situação não imediata. E uma outra transformação que você vai querer fazer muitas vezes é fatorar as regras. Que também é uma transformação tranquila que você vai aplicar e que não vai modificar a sua linguagem. Que isso vai gerar problema sempre que a escolha entre duas produções no processo de derivação não é clara. Tá? E a gente vai ver isso com mais detalhes, né, nas próximas aulas, quando a gente for falar da implementação dos tipos de analisadores diferentes, tá? Sintáticos. Aliás, nessa aula eu fui fazendo análise sintática sem entrar em muitos detalhes sobre o processo, porque a gente vai ver isso com calma depois nas diferentes técnicas. Tá? Mas a fatoração à esquerda pode ser usada para resolver algum desses problemas. Então, por exemplo, o analisador sintático preditivo, que é o que a gente vai ver na próxima aula, que ele vai olhar um símbolo à frente para tentar achar qual regra de derivação usar, ele vai se perder nesse exemplo aqui, porque ele está lá com a regra comando para ser derivada. Qual opção de regra ele vai aplicar? A regra de cima ou a regra de baixo? Olhando apenas um símbolo à frente, ele não sabe decidir, porque o if é o símbolo comum dos dois aqui. Tá? Ele não consegue prever a regra a utilizar sem que ele vá lá olhar para frente. Será que tem else lá para frente? Se tiver o else, eu sei que é a primeira regra. Mas nessa situação do preditivo, que ele vai olhar um símbolo à frente só, ele vai se perder. Tá?
Então, nesse tipo de situação, a gente pode fatorar a regra, que simplesmente consiste em você pegar esse prefixo comum, né, dessa regra que eu estou chamando aqui de alfa, que está em azul aqui nesse exemplo aqui. Coloco ele sozinho, então fica uma regra sem alternativa, quer dizer, só tem uma opção de derivação do A aqui agora, né? É alfa R. E o R é que vai ter os restos aqui, os restantes, que são os betas. Então, no exemplo do if aqui, ó, eu vou pegar essa gramática que tinha duas opções de derivação e eu vou transformar aqui numa regra comando que tem apenas uma derivação possível. E o comando else é uma outra regra, que vai ser else ou vazio, quer dizer, pode ser que tenha, pode ser que não tenha o else, né? Mas o começo é sempre igual. Então, essa é uma técnica que você aplica que chama fatoração à esquerda, que você remove, né, esse tipo de dúvida que vai ser gerada para o analisador sintático preditivo. Bom, e o último assunto aqui dessa aula é a eBNF, que também é bem rápido, tá? Um tópico curtinho, só para a gente repassar a notação que a gente vai usar na maioria dos casos da implementação aqui, tá? Que a gente já viu, né, em teoria, que existe a BNF, que é uma forma de você representar gramáticas, onde você tem as suas regras escritas de uma certa forma, tá? E existe a eBNF, que é uma notação estendida, uma notação que facilita alguns casos de escrita de gramáticas, principalmente quando tem recursividade. Nesse exemplo aqui, ó, A leva a azinho ou azinho, onde A maiúsculo é um não terminal, tá? E o azinho minúsculo é um terminal. Na verdade, o que eu estou querendo representar aqui é uma lista. Quer dizer, eu tenho uma lista de um ou mais azinhos. Ou, se eu quiser uma lista de 0 ou mais, seria uma regra assim. Tá, então, nesses exemplos, eu não quero, de fato, representar uma estrutura recursiva. Não quero representar que eu tenho um A, né? Uma árvore seria assim, tem um filho aqui, esse cara tem outro filho aqui, esse cara tem outro filho aqui, esse cara tem um filho aqui. Essa lista aqui de azinhos, ela está tombada nessa árvore. Tá? Então, no fundo, eu acabo tendo que implementar desse jeito, mas na prática, né, na hora de definir essas recursões aqui, essas listas, eu quero definir de um jeito melhor. Mesma coisa a opcionalidade, quando eu tenho a opção de ser alguma coisa ou vazio. Esse ou vazio, na verdade, é opcional. Né? É o caso do if, eu posso ter um else, eu posso não ter. Então, existe uma notação que facilita você escrever essas regras, né? E que a gente vai usar muito aqui. Inclusive, é o que o Antler usa, o EAC usa, todos eles usam esse tipo de notação para facilitar a escrita das nossas gramáticas. São 3 símbolos novos aqui, ó. O símbolo de interrogação, o símbolo do asterisco e o símbolo do mais, né? O interrogação vai representar a opcionalidade. Então, quando eu colocar aqui alguma coisa em interrogação, significa alguma coisa ou vazio. Quando eu colocar alguma coisa asterisco, significa alguma coisa repetida 0 ou mais vezes. Tá? E aí, no caso, a recursão pode ser para a esquerda ou para a direita, que tanto faz. Tá? Essa anotação não deixa claro. Mas também não interessa, porque é sempre uma repetição. E o mais vai ser a repetição uma ou mais vezes. Quer dizer, eu tenho a opção de ter sempre um x no final. O x, que é o símbolo que eu estou repetindo, tem que aparecer no final, de algum momento. Tá? E eu posso usar isso para escrever gramáticas de um jeito mais fácil. Então, eu tenho, por exemplo, a expressão, um conjunto de termos. Olha como fica. É um termo, depois eu tenho outros termos aparecendo concatenados com o operador 1. Olha só, essa regra aqui não tem recursividade explícita. Tudo bem, internamente, isso acaba virando uma recursividade. Mas dependendo da forma como que o analisador sintático trabalha, ela pode trabalhar como se fosse uma lista, com um while, por exemplo, aqui, uma repetição. É uma implementação mais eficiente do que fazer uma chamada recursiva para fazer reconhecimento da estrutura sintática. Mesma coisa aqui embaixo, eu tenho uma regra do if, onde esse prefixo comum, depois eu coloco um else, ficou quebrado aqui, né? Mas esse else aqui embaixo, ó, ele é opcional, porque eu tenho essa ponto de interrogação aqui. Então, eu não preciso fazer uma regra nova, que é o else ou o vazio. Fica bem mais claro desse jeito, que é um opcional aqui. Também facilita a implementação e também facilita a escrita das regras para a gente. Tá? Então, essa notação a gente vai usar bastante. Né? É muito comum você usar esse tipo de coisa na hora de escrever as suas gramáticas livres de contexto. Bom, com isso a gente encerra a nossa aula. Essa foi uma aula introdutória. A gente viu vários assuntos aí que são de fundo teórico, né? A gente viu qual que é o processo de derivação, o processo de análise sintática, conceito de árvores de análise sintática concreta, conceitos de árvores abstratas, né, que são bastante usados às vezes, o uso das gramáticas livres de contexto e o processo com que essas gramáticas livres de contexto geram as linguagens, que é a derivação ou inferência recursiva, que no fundo são formas diferentes de você escrever uma árvore, de você identificar uma árvore de análise sintática. Uma é de baixo para cima, outra de cima para baixo.
A gente viu a questão da ambiguidade, que é um problema central, aí, difícil de resolver. A gente viu algumas técnicas que é bom você aprender, né, como parte do seu arsenal aí de projetista. E a gente viu algumas técnicas para você remover fatoração, remover recursão à esquerda. Recursão à esquerda não é a mesma coisa que ambiguidade, tá? E fatoração à esquerda também, quando você tem regras com prefixo comum. Então, esses conceitos são interessantes para a gente entender, porque toda vez que a gente for trabalhar com gramática de contexto, eles vão aparecer uma hora ou outra. Então, apesar de serem conceitos de fundo teórico, tem implicações práticas muito grandes, porque isso é usado no dia a dia do projetista da linguagem. Ok? Então, recomendo o estudo desses conceitos, aplicar os algoritmos, e aqui os algoritmos que você vai aplicar têm que ser praticados em papel e com papel e lápis, né? Não tem jeito. Né? Então, recomendo que você pratique esses exercícios que a gente viu aqui, para você realmente compreender essas técnicas, como elas são usadas, para quando tiver que usar num compilador, num analisador sintático de verdade, você ter essa vivência, essa memória desse tipo de exercício para resolver os problemas. Ok? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.